Bom, dando continuidade aqui na parte que o cliente visualiza, até antes de entrar na questão do chão de fábrica, tá? Eu vou mostrar um cliente específico que é a Contax, que ela aprova. A gente não pode dar continuidade na produção desse cliente sem que ela aprove o PDF, tá? E como é que ocorre isso? Ela visualiza o seu PDF, tá? Como outro qualquer, tá? Visualiza aqui o PDF, tá? A conta em específico, ela me pede algumas faturas. Não é simplesmente a gente pegar as 10 primeiras, ou as 20 primeiras, ou as 5 primeiras. Ela me pede algumas faturas específicas, de pontos específicos dentro do arquivo, tá? E é assim que a gente faz. Então a gente usa. Note também o seguinte: o pré-impresso dele aqui, tudo que é pré-impresso, ele estoura um pouco. Porque eu estou a 143 aqui por cento, então ele vai estourar realmente. Tá? Mas não é isso que o cliente vê. Aqui ele já consegue ver se eu estou usando a arte correta. Tá? Ele já consegue ter essa visão. Tá? E o que importa para ele é o seguinte: são os dados que ele está mandando aqui, alguma coisa que ele confere aqui para poder ter esse poder de liberar a produção dele. Feito isso, tá? Ela entra aqui no aprovar ou reprovar. No caso aqui ela está aprovado. Então me registra aqui a data e hora de aprovação. Tá? Se ela tivesse colocado alguma descrição, geralmente ela coloca a descrição quando ela reprova a produção. Né? Quando ela reprova, aí ela coloca a descrição dizendo o que tem que ser feito. Tá? Mas todas as reprovações são em relação a algum problema no arquivo dela, porque a gente amarrou de tal maneira, tá? Que não tem o que pegar de errado. Né? A não ser que ela trocou a arte e a gente não trocou dentro do sistema. Tá? Então ela aprova aqui. Tá? Na mesma hora que ela aprova, nós recebemos um e-mail. Então se a gente for olhar aqui, esse cliente é do diário de bordo 3057 da OS 4024. Tá? A gente recebe aqui, ó, número da OS 4024 no e-mail, aprovado, Contax, oi. Tá? E quem aprovou, data e hora. Isso é muito importante a gente registrar, porque se a gente dá sequência no produto e ele não era para seguir, a gente pode se complicar. Nesse caso aqui, ele tem mais lotes, então a gente quebra toda a nossa produção, a gente está quebrando em lote de 5 mil, principalmente para plana. Tá? O conceito é o mesmo, tá? A extensão aqui é o lote sequencial, é o lote de produção, não tem nada a ver com o lote FAQ, lote CIF, não tem nada a ver, é o lote de produção. Tá? Esse é um número crescente de 3 dígitos. Obviamente, quando chegar a 999, ele vai voltar para 001, tá? Mas ele está amarrado a sequencial de objeto, mais número de OS e mais diário de bordo, quer dizer, ele não consegue se repetir nunca, só esses 3 lotes que se repetem, para não ficar um número muito extenso. Tá? Ele tem toda a informação aqui de início e fim, de cada ponto. A triagem, ela não tem início e fim, é um ponto específico, tria à medida que a produção está rolando, ela vai triando essa produção, tá? E a expedição. Também tem aqui a questão dos registros, né? Tá? Esse cliente em específico, ela pede que coloque o CIF, tá? De todos os documentos, quer dizer, cada lote a gente quebra e representa para ela. Então ela tem o audit, tá? Do arquivo, tá? Que é composto por lote de produção mais sequencial, tem um código do cliente, o nome, tem também aqui a questão do CIF, tá? Que ela pede para colocar, e o peso do objeto, tá? Só para informação. Tá? Esse cliente em específico, ele tem alguns relatórios diferenciados, né? Então eu vou entrar aqui, tá? Esse cliente, ele tem arquivo de devolução, tá? Que a gente processa e gera. Então toda a interface de troca entre HPrint e cliente é feita pelo CPA, tá? Seja para troca de arquivo, troca de relatório e assim vai. As mídias a gente manda para o correio e manda para eles também, tá? Arquivo com problema, tá? Qualquer tipo de arquivo que a gente leia e registre que tem algum problema, ou está fora do layout, ou
enfim, não cumpriu algum tipo de regra, a gente põe a extensão de erro nele e devolve para o cliente. E, obviamente, dispara e-mail pelo CPA. Tudo que ocorre, tá, dentro do CPA é disparado e-mail para todos os envolvidos, tá, tanto da parte do cliente quanto para a parte produtiva dentro da HPrint. E o arquivo de retorno, que é o cedo. Para esse cliente, a gente faz o tratamento do cedo. Tá? Então, a gente deixa os arquivos, a gente faz a tratativa do cedo com o arquivo que vem dos Correios, tá? E devolve o relatório para eles. Tá? Isso vale para outros clientes também. Vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui Electro, Reiki, Digital Post. Ele tem mais relatório, ele tem erro de cenário, faturamento, mídia também, tá? Produção anual. Tá? Então aqui a gente vai processando e vai gravando, tá? Um controle para o cliente, onde ele tem toda a produção daquele ano, de janeiro, fevereiro, março, abril, acumulado. Então a gente vai passando esse tipo de controle para o cliente, apesar do faturamento ser mensal, mas é um relatório que o cliente pediu. Ele quer ter isso acumulado no ano, tá? Então a gente vai disponibilizando para ele de todos os processos, tá? Como também tem a produção diária, tá? Os relatórios que eles pedem, produção mensal, tá? A parte de relatório de cada cliente. Tá? Voltando aqui no diário de bordo, tá? Então eu vou entrar aqui no cliente Contacts novamente, vou puxar pela data, tá? Posso fazer a pesquisa por subcliente, tá? Por que subcliente? Porque apesar do cliente ser Contacts, ele fatura, a gente tem que mandar o faturamento para ele separado pelos subclientes dele. Então a gente abriu isso daqui. Então eu consigo visualizar todo mundo que é Oi, tá? E consigo visualizar qual o produto, correto? Relacionado a esse Oi, tá? Então eu não vou pesquisar só Oi. Mas se eu quisesse fazer uma pesquisa específica dentro do produto dele, tá? Eu já conseguiria fazer isso daí, tá? Então bem simples, tá? Um cliente mais específico, tá? Que tem um controle diferenciado, tá? Note o seguinte, o controle do cliente é uma coisa bem simples, a tela dele não passa disso, tá? É uma tela onde ele controla a produção e ele consegue visualizar em que estágio está a produção dele, se saiu dentro do SLA, tá? Esse é o controle do cliente. Vou finalizar esse segundo vídeo e agora realmente eu vou entrar na parte de controle de chão de fábrica.